Vinland Saga é um anime bem famoso, né, por ser o único anime de Vikings, pelo menos o único que eu considero grande, assim, bem conhecido sobre esse tema. E ele é um anime, assim, que ele ficou bem famoso, teve a segunda temporada ano passado, e os teus personagens são muito interessantes de desenhar, tá? Por eles serem personagens vikings, eles têm que ter características muito fortes, características muito imponentes. Então, os vikings, quando você fala sobre vikings, você vai entender personagens agressivos, personagens mais musculosos, personagens mais imponentes, personagens maiores, tá? E são muitas características que você precisa dar para o seu personagem para ele parecer um viking, para ter o contexto do anime em si. Então essas características tem muito nesse personagem de Vinland Saga, tá? Usando o Thorfinn como exemplo, ele era alguém que fugia um pouco das características, porque era alguém mais jovem, mas ele tinha assim alguns aspectos que dava essa impressão dele de mais de agressivo, mais de violento, mais de realmente de um bárbaro, um viking, tá? Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo quais são todas as características desse anime, tá? E vou te explicar como que essas características de um viking afetaram esse desenho, afetaram esse anime e como você pode fazer qualquer personagem dele, tá? Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza vai ser muito bom para você aprender como funciona a construção de um personagem para uma obra. Isso vai te ajudar bastante a melhorar todos os seus desenhos. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte, eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando a Wesley, e nesse vídeo eu vou a desenhar os personagens de Vinland Saga, tá? Que, como eu tinha falado, é um anime já bem famoso, principalmente pelo aspecto de serem vikings. Isso é muito importante se entender. Por quê? Vikings são pessoas muito bárbaras, são pessoas muito violentas, então você precisa dar essa característica quando você for criar um anime sobre esse tema. Você precisa dar essa impressão de mais violência, mais agressividade, tá? Então eu vou te explicar passo a passo como funciona isso, usando alguns personagens como exemplo, tá? Explicando primeiramente como funciona essa série, eu vou pegar um personagem dessa série e vou explicar quais são as características dele e quais são as características do anime em si. Porque todo anime, todo mangá foi criado por um personagem, por um artista, e esse artista tem um traço em específico que aplicou em todos os personagens. Então o fato de você conseguir visualizar isso, entender quais são as características, vai te ajudar bastante a melhorar os seus desenhos de todo aquele anime, tá? Isso é muito importante, como eu sempre falo, que é analisar o contexto do desenho. Então, vou botar essa imagem aí, novamente aquela do Thorfinn. O que tu vê? Primeiramente, o Thorfinn, tu vê que o cabelo dele tá comprido, então isso dá um aspecto mais de desleixo pro personagem realmente, personagem mais largado. Tu vê que o rosto dele tá mais quadrado, isso também é outra característica muito importante, tá? Os olhos deles não são muito abertos, não são olhos menores, isso é outra característica importante. A expressão do olho é muito importante, tá? Eu sempre falo isso em todos os episódios dessa série, vou continuar falando. O olhar é um ponto principal do desenho, tá? A primeira coisa que tu vai olhar por um personagem, a primeira coisa que tu vai entender, a primeira mensagem que tu vai receber é o olhar daquele personagem. Então é muito importante você entender isso, é muito importante você fazer isso de uma forma muito boa. Então esses personagens são olhos menores, são olhos mais baixos, vamos botar assim. Por quê? Que são personagens mais sérios, não são personagens muito alegres, muito divertidos. A vida não é muito fácil para eles ter tanta diversão, alegria, brincadeiras e coisa errada, se ter um olho tão arregalado. Então, um olho mais baixo dá um aspecto mais sério, um aspecto mais de seriedade pro personagem. Isso é muito importante de se entender. Então, o olho é mais baixo, o rosto mais quadrado, o cabelo comprido, bastante mecha, mas tu vê que tem
realmente um aspecto mais caído, não tá um aspecto tão vivo. Tu vê que é um amarelo mais morto, um amarelo mais opaco. Tudo isso é muito importante. Por quê? Qual é a impressão que eu quero que dá? Ele é um viking, então ele é um personagem que ele não é muito cuidadoso, ele não é muito deixado, porque ele também não é muito caprichoso, porque ele também não consegue, ele tá sempre em guerra, tá sempre em luta. Então isso pode parecer bobo, falar, nossa, tem que interpretar essas coisas, mas isso faz diferença na criação de um personagem. Entenda isso. Sempre que você for mostrar alguma coisa, a primeira impressão vai ser a aparência. Sempre, independente do que seja. Então tu não conhece o personagem, as características físicas dele, visuais, vão ser a interpretação que tu vai ter dele. Então se tu pega e bota um viking, um Goku, vamos botar assim, o traço do Goku no meio desse personagem, desse anime, ia ser muito difícil tu acreditar na história dele, ia ser muito difícil tu conseguir imaginar ele naquele universo. Por quê? Ou com um personagem chamativo, um personagem que tem nada a ver com a história que está sendo contada. Ele não parece um humano, ele não parece alguém que sofre na vida, entende? Então, tipo assim, ele não tem as características que vai fazer você interpretar ele dessa forma. Então, é muito importante você entender isso. O contexto do anime afeta bastante como vão ser os personagens. Aqui, se você for desenhar ele, você tem que fazer o quê? Um rosto mais largo, porque isso é uma característica mais masculina. Um rosto mais largo, mais quadrado. Um olho menor, um olho mais baixo. E um cabelo mais simples, não muito chamativo, com bastante mecha. Geralmente mais volumoso, porque eles não são cortados e tudo mais, né? Então acaba sendo mais volumoso. Mas outro aspecto também, que é um detalhezinho, mas que dá muita diferença, tu vê que tem bastante traço dele. Então ele é um personagem que tá meio sujo, vamos botar assim entre aspas. Isso é muito importante você entender. Se tu for fazer o personagem com muito vivo, muito claro, muito limpo, o traço dele pode ficar meio estranho, porque não é muito a pegada desse anime, tá? Ele realmente é para dar um aspecto mais sofredor, vamos botar assim. Então tem que tomar cuidado realmente para tu fazer isso de uma forma mais que fique mais natural. Então tu vê que tem bastante traço mostrando um aspecto mais de sujeira, para novamente mostrar um aspecto mais de desleixo do personagem. Então tu vê que todas as características acabam combinando no que? Dá um aspecto mais seco, mais frio pro personagem. Por causa que isso tudo combina na história. Isso tudo ajuda a tu entender o contexto do anime, tá? Então isso é muito importante você entender. E aconselho sim que você tome muito cuidado nisso, tá? Ponto principal é o formato do olho. Faça um olho mais baixo e um rosto um pouco mais quadrado. Isso é o ponto principal, tá? Então agora vamos botar vários personagens desse anime na tela para eu te explicar, te mostrar como essas críticas elas se repetem bastante. Essa foi basicamente a única imagem que eu consegui achar desses personagens assim, mas já conseguimos ver algumas coisas bem interessantes. Então tu vê que o Thorfinn ele já tá numa outra fase da vida dele, já tá um pouco mais velho, então o rosto dele já ficou mais quadrado, mas se tu for comparar todos os personagens masculinos, tem um rosto mais quadrado, tem um cabelo mais comprido que o normal. Outra característica muito importante é o corpo. Então, como são vikings musculosos, mais agressivos, tem que ter um corpo mais imponente. Logo, eles não são magros, eles têm ombros mais largos, tem mais uma musculatura mais aparente. Então, tu vê que no braço deles é mais aparente. Tu vê que são personagens sim mais musculosos, são personagens mais altos. Então tudo isso é muito importante. Repetindo novamente, porque é o ponto principal desse vídeo. O que tu tá desenhando? É um viking. O que isso tem que passar a impressão? Alguém violento, alguém imponente, alguém mais agressivo. Tu não pode fazer um viking de um traço muito passivo. Isso eu digo tanto quando tu for criador, quando tu for só replicar, realmente só fazer um desenho daquele personagem. Tem que entender o contexto dele. Ele tem que dar, de certa forma, um pouco de medo, vamos botar assim. Então, estrutura dos ombros, estrutura do personagem, a estrutura óssea dele tem que ser mais larga. Tem que ser um personagem mais imponente, que realmente gere algum medo, vamos botar assim. Então, isso é muito importante você entender. Então, o rosto mais quadrado, cabelo longo,
musculatura mais aparente, personagens mais volumosos, tá? Bem simples, não são personagens difíceis de fazer, aconselho que você faça, que é um traço mais único, tá? As roupas são roupas geralmente mais simples, então vai ser tudo, esses como eles estão usando mais ou menos assim, mas tudo mais ou menos uma cor, dependendo vai ser alguma armadura, às vezes você vai ter que fazer alguma arma, isso é muito importante também. É difícil desenhar alguns objetos, especificamente armas assim não são muito comuns, espadas, machados, lâminas não são muito comuns, tá? Então é bem legal você fazer algum personagem desse desenho, desse anime. É um anime muito bom também. A primeira temporada é bem legal, a segunda eu achei uma bosta, mas aí comenta aí embaixo qual é a sua opinião também, tá? Então é um anime que é bem tranquilo de você fazer, não é muito difícil. Só se você se atentar, se você não entender uma coisa, ou comenta aí embaixo que eu vou te explicar melhor, ou entra no grupo do Telegram aí na descrição, que lá também pode te explicar melhor ainda. Pode dizer exatamente o que tu tiver com dúvida lá no grupo do Telegram. Ou então volta o vídeo aí que eu acho que você vai conseguir entender, tá? Tentei explicar da forma mais fácil, mais simples possível, tá? Ponto principal, analise o contexto do desenho e entenda o que o personagem tem que mostrar, o que o personagem tem que passar como impressão. Isso é bem simples, tá? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar comigo. Isso me ajuda muito de coração, tá? Me ajuda muito a continuar crescendo no canal, no engajamento e tudo mais. Então, espero que tenham gostado. Te aguardo no próximo vídeo com algum tema aí que vocês comentam aí. Sempre tô lendo. Então, até o próximo vídeo. Tchau.